Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno. E hoje o tema é polêmico, gente. Adulteração de Arla 32, que vocês sabem, né, que é aquele insumo super importante para motores Euro 5 que ajudam na redução de emissão de poluentes, mas está tendo esse problema que cresceu muito no país. E para falar sobre esse tema, eu dou as boas-vindas aqui ao Everton Minatti, da Uzi Química, que é gerente de operações da Uzi Química. Everton, obrigada por aceitar esse convite e vamos falar sobre esse problema. Quer dizer que a estimativa aí de vocês é que 50% do Arla 32 hoje é adulterado no país, é isso mesmo? Aline, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um tema importante, atual. E voltando à informação, realmente a gente tem algumas amostragens que buscamos fazer nas rodovias e a gente já pegou casos de 50% daquilo que está à venda está contaminado. Né? De acordo Tá. com a rodovia, a gente faz de tempo em tempo amostragens, porque alguns dos nossos clientes têm reclamado de problemas nos veículos, e aí a gente faz esse atendimento, né? A Uzi Química faz esse atendimento para as companhias, e aí a gente descobre aí desses contaminantes aí no tanque do Arla 32. Só para o pessoal entender, a Uzi Química foi uma das pioneiras aí na produção do Arla 32 no Brasil. Sim, sim, sim. Em 2012, né, quando veio o Euro 5 e a mudança do biodiesel, teve alteração do sistema de limpeza dos gases. Né? Antigamente a gente tinha um sistema que ele era de qualificação, então ele achava o momento certo para fazer a distribuição no catalisador. E hoje você tem o sistema SCR, que é um sistema onde você faz a lavagem através do nitrogênio, né, que vai no Arla. Então aquece o sistema, ele faz a lavagem desse processo e aí você purifica até 80% mais que o sistema anterior. A Uzi Química em 2012 então iniciou, ela foi uma das pioneiras a montar uma fábrica específica para a Arla 32 e hoje com a marca Ecotec nós somos um dos maiores players aí do Brasil. Então você tem autoridade aí para falar dessa questão, né? Mas por que tá havendo esse aumento de adulteração? Na sua visão, por que essa necessidade aí de adulterar? Então, um dos principais motivos é a disponibilidade da matéria-prima, né? Você não tem a matéria-prima hoje principal para a produção do Arla no Brasil. Então, hoje, essa matéria-prima é importada. E aí a gente tem as dificuldades de importação, os volumes de importação. Ah, tá, E entendi. aí a Uzi Química tem contratos, né, com vários países para garantir o nosso fornecimento e garantir os nossos contratos que nós temos com os nossos clientes. E aí, nessa falta de ureia, né, automotiva, que é uma ureia específica para o Arla 32, o mercado começou a utilizar ureia fertilizante. Ah, entendi. O próprio distribuidor, desculpa a ignorância, da onde começa esse processo de adulteração? Então, hoje o mercado do Brasil, de 100% de volume de ureia, 95% é fertilizante. Então, todo o mercado agro utiliza a ureia para fazer a preparação do solo. Então, é o nitrogênio do solo. E aí, em geral, não dá para você garantir o consumo que você vai ter. Então, normalmente, existe um volume que não consome. E esse volume eles acabam vendendo no mercado. O agro sobra esse volume e os fazendeiros, agricultores acabam vendendo esse volume no mercado. E esse volume, infelizmente, está sendo utilizado para a produção de Arla. E aí, na verdade, assim, a ureia em si, a base e a construção dela é a mesma, mas para a ureia fertilizante é necessário uma aditivação, porque a ureia é um material que absorve muita umidade. Então, quando ele absorve umidade, ele se torna quase que uma pedra, né? Então, com a ureia fertilizante, ela é solta, ela tem aditivação para que isso não aconteça. Porque essa aditivação, para o caso do agro, não tem problema. Mas no caso do Arla, ele tem alguns problemas. Um é que ele vai estar mandando formaldeído para o meio ambiente, que é uma coisa que não está prevista, né, no Arla Justamente. 32. Você tem que ter uma motorização para atender a legislação ambiental para emitir menos poluente. E o que deveria ajudar a diminuir essa emissão acaba piorando, é isso? Na verdade, são duas situações. Aham. Uma que não consegue fazer o abatimento correto que deveria fazer, porque com o passar do tempo, essa ureia fertilizante, ela cria resíduo e aí vai entupindo o sistema do catalisador.
todo o sistema de movimentação, que você precisa aquecer esse sistema e circular para injetar o Arla toda vez que vem da combustão, e você adiciona o Arla, ele lava esse óxido de nitrogênio, e aí no catalisador ele vai fazer a última filtração para sair o vapor. Como eu não estou fazendo essa lavagem, essa limpeza desses gases da forma correta, o catalisador acaba assumindo um papel que não é dele. E aí começa a gerar os entupimentos. Fora isso, eu começo a gerar resíduo ali, depósitos dentro do tanque do Arla 32. E como é um sistema inteligente, quando eu estou mandando a saída do catalisador, o produto, e ele não está com a lavagem correta, eu tenho um sensor na saída do escapamento informando o sistema do veículo que eu não estou lavando corretamente. E o sistema do veículo tenta injetar mais Arla. E aí ele fica num looping que aquece o sistema, acaba dando problema no chicote, queima a bomba, fora o risco de perder o catalisador. Então ele acaba criando um processo que o próprio sistema não estava previsto. Né? Porque o aldeído não faz parte do Arla 32. Mas a partir do momento que você usa essa ureia, você inclui um item nesse processo que prejudica todo o sistema, tanto de limpeza como a questão do motor, do sistema da bomba, sistema do aquecimento de todo o sistema para fazer a lavagem. Então eu não consigo, além de lavar corretamente, ainda crio problemas de custo, de desgaste de peça ou de problemas mesmo no catalisador, entupimento e gerando aí a perda do catalisador. E a manutenção fica mais cara. Dá para prever o quanto que fica mais cara? Aliás, eu fiquei curiosa para saber como é que vocês chegaram nessa estimativa de 50%? Por conta desses casos que aparecem? Então, queria entender como é que foi feito. O que nós fazemos, né? Nós temos uma política, a Uzi Química é uma empresa certificada ISO 9000, e sempre quando nós temos uma reclamação de cliente, a gente abre uma RNC e vai verificar a procedência ou não. E algumas vezes sugere ir a campo e retirar uma amostra. Ah, tá, foi uma... E aí, quando a gente começa a ter muita reclamação numa região, aí a gente começa a entender um pouco mais essa região. Então eu pego, por exemplo, tenho muita reclamação ali em São José dos Campos, Rio de Janeiro, Resende. Aí eu pego aquela rodovia e saio comprando amostras de Arla em todos os postos, indo e voltando. E aí depois eu faço análise de tudo e crio um percentual. E aí eu tenho uma noção daquelas amostras, quantas, então se eu peguei 50 postos e 27 estavam contaminadas com formaldeído, aí a gente cria uma regra. Então por isso, às vezes eu tenho informações diferentes de acordo com as rodovias. E você consegue, nesse levantamento, dizer quais as rodovias que tem mais Arla adulterado? Ou ainda não é possível? Então, o que acontece é que a compra do Arla é muito rotativa. Então, e isso é até um problema para a fiscalização. Quem fiscaliza isso? Então, hoje é a Polícia Federal que faz, né, essa fiscalização. Também o IPEM faz essa avaliação junto com o IBAMA. Então, normalmente eles fazem algumas avaliações nas estradas e fazem, se tiver denúncia, em alguns fabricantes também de Arla 32. Ah, entendi. Mas a maior parte vem dos fabricantes mesmo. Sim, não tem como o revendedor esse que é o problema. inserir o contaminante. Por quê? Primeiro, para você ser fabricante de Arla 32, você precisa ter um registro no Inmetro e você precisa receber um OCP, que é um órgão credenciado do Inmetro, para aprovar a sua planta. E aí você cria um registro. Então, dentro lá do site do Inmetro, quem tem dúvida se aquele fornecedor ele é homologado ou não, dentro do site do Inmetro tem lá uma lista de todos os fabricantes que são homologados e não são homologados. Até para ele ter a certeza de qual que é o histórico. Inclusive mostra o histórico. Se em algum momento esse fornecedor teve o seu selo bloqueado. Você diz o distribuidor para o fornecedor? Não, o fabricante. O fabricante. Porque nós temos algumas cadeias. Então tem do fabricante direto para o revendedor, que seria o posto de combustível. Nós temos do fabricante para o grande frotista. Do fabricante para a empresa de ônibus. Então tem fabricante para o revendedor e fabricante para o consumo, que seriam os frotistas e as empresas de ônibus. Ou seja, eu sou um frotista, para eu saber, eu recebo diretamente esse fornecimento que eu tenho na minha garagem lá e tudo mais. Eu tenho como saber se esse fornecedor
de Arla tem esse selo. Esse registro. Esse registro. Ele tem como saber. Isso, e não é de praxe? Eles não fazem isso? Não dá tempo de fazer isso? Então, o que acontece, alguns perdem o registro. E por alguma coisa que foi pego, né, no processo e bloqueou o registro. E aí ele tem o tempo para fazer a defesa. Então, e por esse período ele fica bloqueado. E muitas vezes ele continua fazendo a comercialização mesmo com a suspensão do registro. Então é importante sempre o cliente, né, que seja o grande frutista, ou a empresa, a garagem, ou o posto em si, sempre consultar de quem ele está comprando. Pro revendedor, quando você passa num posto de combustível, é muito difícil você saber quem é o fornecedor dele. Porque ele, na verdade, ele vai comprar do fornecedor que tem um custo melhor. Eu vejo que tem um grande problema aí com o transportador autônomo. Porque ele vai comprar do posto. E o posto, eu imagino que tem uma necessidade menor de verificar do que um grande operador logístico, por exemplo, né? Que é abastecimento próprio, enfim, ele vai ter essa dinâmica no dia a dia. Mas o posto... Então, o posto, nós desenvolvemos agora um reagente. Isso, né, que eu ia perguntar, vocês estão para lançar, né? Isso, que a gente deve ter agora no segundo semestre, que para detectar o aldeído. Então, quando tiver a ureia fertilizante, através desse teste, que é um teste rápido, em minutos você tem o resultado e vai saber se essa ureia é derivada de fertilizante. Então o posto vai ter a possibilidade, o frutista vai ter a possibilidade de testar antes de descarregar. Igual é o combustível hoje, Sim, né? Antes de descarregar o combustível, ele retira uma amostra, coloca numa bureta, faz o teste para saber quanto tem de álcool, quanto que tem de contaminantes, se tem qualquer irregularidade. E aí ele decide, ele recebi, guarda uma conta-prova, que o IPEM exige isso, ele guarda uma conta-prova lá. Então a nossa ideia no Arla, que eu faço parte da comissão da BNT, que escreve as normas, né, do Arla, inclusive nós, né, o ano passado, conseguimos escrever esse teste já é regulamentado na BNT, né, hoje esse teste para o aldeído. Mas ele não é obrigatório. Não, hoje não é obrigatório. Teria que ser, né? Essa seria um segundo momento, né? E você está envolvido aí nessas conversas para que isso seja obrigatório. Porque assim, o transportador, o operador, ok, ele vai querer fazer esse teste, né? Porque ele sabe dos impactos. Mas o posto, se não for obrigatório, você acha que tem aderência? E a situação que é complicada para o motorista. Porque eu percebo que independente do Arla que o revendedor compre, ele não muda o preço. Então você passa, igual eu passei nas rodovias, e, por exemplo, o Arla estava R$ 2,99, R$ 2,98 em todos os postos. Mas tanto o adulterado como o de boa qualidade estava a esse preço. Então, quando o revendedor compra mais barato, ele não repassa esse preço para o consumidor, não repassa para o motorista do caminhão. Então, quando ele vai lá comprar, se ele for se basear no preço, mesmo assim ele vai estar podendo comprar Arla adulterado. Então, a situação do motorista eu acho que é mais complexa ainda. O grande frutista... Ele não consegue identificar. Não consegue. O grande frutista, normalmente, ele tem tem seu as tanque, ferramentas. ele pode, por exemplo, a Uzi Química diversas vezes já foi em grandes frutistas, em empresas de ônibus, e fazemos o teste da linha toda. Porque... É fácil, é tranquilo, mas a maior parte da frota está com o transportador autônomo. Sim, e a contaminação do formaldeído, ela é fácil de detectar, porque ele não faz parte da concepção do produto. Então ele é um apêndice do produto. Então, por onde ele passa, ele deixa um rastro. Então, só para ter uma noção, quando você pega uma ureia grau Arla, nós estamos falando de 5 partes por milhão de aldeído. Quando a gente pega uma ureia fertilizante, nós estamos falando de 2.000, de 2 a 3.000. Então, os extremos são muito distantes. Então, assim, não tem como você confundir ou ter qualquer situação que fala, não, essa ureia não é fertilizante. Então, quando nós fazemos o teste, na hora a gente percebe que a tonalidade do Arla, ela fica preta. Por quê? Porque esse reagente, ele vai fazer a reação para mostrar a coloração. Então, através de uma tabela de coloração auxiliar que nós fizemos, a pessoa já consegue, o cliente, o fornecedor, quem está comprando ou recebendo, consegue já, de imediato, fazer o teste.
Para eu entender essa questão do preço, que você falou que não tem a diferença, mas o posto, quando ele compra essa Arla 32, ele pega mais barato que a adulterada, é isso? Sim, ele consegue, porque Ah, eu tenho, né, a nossa área comercial sempre comenta, né? Nossa, então aí tá a raiz da então, questão. tá vendendo para esse cliente a 1,35 e aí não tem, pelo custo da ureia. A ureia é um preço internacional, certo? Certo. Então, pelo custo da ureia, a gente tem o custo da água. Então, assim, é 5, 3, 4% é a diferença no máximo desse produto. A gente está falando de um commodities. Não estamos falando de um Ou produto. seja, a diferença de preço do adulterado pro que não é adulterado é bem pouca. Não, teria a diferença dos qualificados tá. seriam bem pequena. Quando eu vejo diferença acima de 10 e 15, eu já falo, tem alguma coisa. Ah, entendi. Porque às vezes a empresa de ônibus fala, nossa, o seu Arla você está vendendo a R$2, eu acabei de comprar um em 50. Aí o que eu falo, olha, o senhor me dá liberdade de eu ir até a sua planta e fazermos uma análise? Ah, tá. E aí eu faço a análise e falo, olha, esse tipo de Arla aqui nós não recomendamos, que é um Arla feito com uma ureia que não é homologada. Essa ureia é ureia fertilizante. Ou seja, o frotista, para ele é interessante que haja essa elucidação. Sim. Né? Ele já tem a consciência de que se ele vai pegar um Arla mais barato, aí tem, né? Aí tem coisa. Agora, para o cara que abastece no posto, a empresa que abastece, o motorista, enfim, que abastece, ele fica vendido. Verdade. Até mesmo porque, o que você falou, não repassa para ele, né? Eu vou dar um exemplo. Como que soluciona isso? Então, eu vou dar um exemplo para você que aconteceu semana passada. Nós temos uma rede de postos, né, na rodovia Dutra e estava tendo uma fiscalização. E o motorista tinha acabado de abastecer num posto que é cliente nosso e passou pela fiscalização. A fiscalização mediu e falou, opa, tá usando Arla adulterado. Aí a fiscalização, aí ela teve o dinheiro e voltou no posto e falou, olha, seu Arla tá adulterado. Aí o gerente do posto me ligou e eu fui até lá. E aí eu medi, testei o Arla do posto, estava ok. Aí eu fui até o caminhão, peguei a amostra do tanque do caminhão e estava adulterado. Então o que acontece? E o caminhoneiro, ele estava vindo, acho que uma viagem de 3.000 quilômetros, e ele, porque o tanque é pequeno, não é um tanque muito grande, pequeno, é um tanque normalmente 100 litros, alguns 150, e aí ele consome, né, o Arla, ele consome de 3 a 4% do diesel. Então o que acontece? Nesse trajeto que ele veio, ele foi abastecendo, e nisso ele acabou abastecendo com Arla adulterado e Arla bom. Quando ele chegou para abastecer nesse posto, ele estava com quase nada de Arla. Só que, como eu disse, o aldeído estava contaminado por todo o tanque. Quando eu fiz o teste, não deu 3.000, mas deu 150. Nossa. Porque o nosso Arla bom acabou diluindo o Arla ruim dele, mas mesmo assim, deu 150 ppm, partes por milhão, só que a norma fala de 5. Então ele estava 30 vezes acima do que a norma pede. E aí você estava falando no começo da conversa sobre as consequências de até perder o catalisador. Essa é a pior consequência, na sua visão, de um uso prolongado? Você precisa utilizar um Arla adulterado por quanto tempo para chegar até a perda de um catalisador, para dar problema no chicote, como você falou, enfim? Então, tudo depende do volume que ele está utilizando e também o tipo de Arla, porque eu já peguei Arla, por exemplo, nos portos, chega a ureia fertilizante e ela não vem em bag. A ureia grau Arla, ela vem embegada, em bags de 1 tonelada. Quando é a ureia fertilizante, ela vem no fosso do navio. E aí fica aquela varredura. Eu já peguei alguns clientes, inclusive, alguns fabricantes que estão usando a varredura para fazer o Arla. E aí em 3, 4 vezes que ele utiliza, já danifica tudo, já começa até, porque tem uma quantidade de contaminação do fosso, que o fosso às vezes está trazendo outros produtos que são incompatíveis à ureia. E aí, a ureia é um alcalino, uma base, e aí às vezes ele coloca alguma coisa ali que é ácida, aí reage, e aí eu já peguei casos que eu não posso nem testar completamente no laboratório, porque eu vou perder até os meus equipamentos. Mas, em geral, ele precisa ter aí 10 a 15 consumos do Arla ruim para começar a prejudicar o catalisador. Mas as novas versões dos veículos agora, quando não está fazendo a lavagem correta, ou o Arla não está na concentração correta, os Euro 6, né? já acende a luz.
E aí acende a luz, o que tem que ser feito? Já buscar avaliar o sistema do Arla. Porque não adianta, acendeu a luz, eu vou e coloco o Arla. Vai que estava com o Arla adulterado, mas você colocou, seu sistema está contaminado. Então o correto é o quê? Levar esse caminhão para uma concessionária ou para uma oficina especializada para higienizar todo o sistema. Porque às vezes aquele medidor que ele está avaliando ali, aquele sensor, está dizendo, não, agora o Arla está bom, mas todo o sistema está contaminado. Então uma vez contaminado com o Arla adulterado, precisa imediatamente tratar esse sistema. Senão ele vai prejudicar tudo, né? E às vezes o catalisador pode ser o primeiro e às vezes o catalisador pode ser o último, porque ainda eu estou no processo de não lavar corretamente, aí a minha válvula que abre para borrifar o Arla, chega a hora que ela tem um limite, aí que começa a reduzir potência, né, do veículo. Então assim, todas essas informações tá ali disponível para o motorista. O que ele precisa é, quando começar a ter esses efeitos colaterais, tomar uma decisão, porque se ele continua, ele assume o risco. Mas aí a questão é onde esse motorista vai para fugir do produto que tá adulterado, né? Porque esse teste seria que vocês vão lançar aí, seria uma solução, né? Na verdade a gente está até criando uma um das teste. Soluções, porque eu vi que tem algum problema também na distribuição, na contaminação da distribuição. É mais complexo do que parece, né? Iniciou com um problema na água. O problema da água é que a água tem que ser ultra pura, não pode ter nenhum mineral na água, então começou com isso. Hoje o mercado pouco tem problema de água, hoje o maior problema realmente é da ureia. Então, nesse teste que nós estamos desenvolvendo, nós vamos ter um teste único. Então, na hora que ele for comprar o Arla, ele pode fazer o teste lá na hora. O próprio motorista? O próprio motorista, e de repente ele não fala, eu não vou abastecer. Aqui, aí ele vai para outro posto. Essa é uma saída. E uma outra saída que aí gera custo e é você aumentar o tanque. Só que a partir do momento que você aumentou o tanque do Arla, você vai perder no teu PBT. Então precisa realmente fazer essa avaliação, porque também não adianta encher a cabine do caminhão de bombonas de Arla, porque hoje o mercado de Arla é granel. Hoje pouco se vende em bombonas. A maior parte da venda hoje é granel. Você acha com o que as montadoras fizeram nessas últimas versões, na motorização Euro 6, com esse sistema de aviso, é o suficiente? Ou, na sua visão, uma saída não seria aumentar esse tanque, como você acabou de falar, mas o que falta as montadoras ajudarem nisso? O que elas poderiam ajudar? Eu tive, há um mês atrás, numa grande montadora, e eles né, aqui de São Paulo, e eles me pediram ajuda porque eles estão com muitas reclamações de catalisadores, que estão vindo do Brasil todo e vai para a fábrica, e aí a gente conseguiu, em conjunto, criar uma metodologia para fazer uma raspagem nos catalisadores e, através de um reagente, conseguir detectar se foi usado ureia fertilizante. Então a gente conseguiu criar isso junto com eles, mas uma coisa que eu falei que é importante, eu sei que não faz parte do sistema, se o sensor do escapamento conseguisse medir aldeído, ele tivesse um sensor, que hoje o sensor dele está vendo o NOx, certo? Que é o óxido de nitrogênio. Quanto sai para saber o quanto que você tem que jogar de Arla, né? O quanto você tem que borrifar de Arla. Mas a possibilidade dele enxergar se está saindo aldeído. Saiu aldeído, tem que bloquear o caminhão. Aí é um desenvolvimento que pode ser feito. É um desenvolvimento que a gente sabe que a maior parte dos desenvolvimentos não são no Brasil. Então, assim, foi um posicionamento que a gente colocou. Nós estávamos num grupo de vários engenheiros dessa montadora de pesadas. E aí foi muito interessante, porque o pessoal da área comercial estava lá, o pessoal da área técnica, e a gente deu uma explicada sobre toda essa questão, porque eles estão um pouco fora do mercado, né? Do mercado da revenda, eles estão no mercado do first fuel, mercado do original, e aí chega para eles os repiques das concessionárias. Mas uma hora eles vão ter que fazer esse desenvolvimento. Agora você falou algo bem interessante, que não é desenvolvido no Brasil. Na Europa, já tem até... Ainda não entrou o Euro 7 lá, eu acho. Sim. Mas lá eles não usam SCR, é mais EGR, isso? Isso. Então aí não tem esse problema? Ou já teve lá atrás? Não, então, na verdade, assim, né? O Brasil, né? O Brasil tem uma particularidade aí. Ele subsidia a ureia agro. Porque a ureia, mundialmente, o preço é o mesmo. A diferença no Brasil é que o Brasil tem uma política de subsídio para a ureia Arla. E aí, nesse subsídio, ela chega a ficar de 20% a 30% mais barata que a ureia automotiva. Então, lá fora não faz sentido usar a ureia fertilizante, que você não tem ganho financeiro. No caso aqui do Brasil, não faria sentido, mas
acharam este caminho para usar a ureia fertilizante. E aí, por isso que no Brasil isso funciona. Nos outros países não funciona porque não tem o subsídio. Então a nossa ideia, né, é criar um NCM, que é um numeral de classificação fiscal para a ureia grau Arla. Sendo que quando a empresa adquirir a ureia, obrigatoriamente ela vai ter que respeitar a classificação fiscal. E aí vai ter uma facilidade de enxergar de fato qual ureia foi comprada. Porque hoje todo mundo que adquire ureia, né, todos os fabricantes que adquirem ureia, hoje vem escrito ureia. E o NSM ele é o único para o Brasil em todas as ureias. Porque você tem ureia que é a fertilizante que é a maior, mas você tem ureia técnica, você tem a ureia para o gado, que também não deve conter o aldeído, porque também prejudica a saúde né, do gado, e a grau Arla. Então, assim, hoje você tem um NCM para todos. Então, uma das nossas ideias que a gente tem posicionado, né, é sobre essa questão da ureia ter um NCM específico. E me fala uma coisa para terminar, a Uzi Química é uma empresa de qual origem? Então, a Uzi Química, ela fez 82 anos, ela começou, ela está na quarta geração, ela começou com produtos químicos perigosos, são ácidos e bases. Em 2012, ela entrou no mercado automotivo, quando a gente enxergou a oportunidade de ter um apelo de sustentabilidade. Nós sempre buscamos sustentabilidade. E quando vimos o negócio do Arla, um produto que trata do meio ambiente, né? Até uma frustração nossa, que a gente sempre colocou esse produto para tratar do meio ambiente, para tratar das pessoas, e a gente começou a enxergar essa adulteração, isso nos trouxe, né? Mas é uma empresa que fez 82 anos, que tem algumas unidades, são 5 unidades de Arla no Brasil, tem unidades também de fabricação de aditivos de arrefecimento e também de lubrificantes, e a nossa fábrica de químicos também. E hoje a planta nossa de Guarulhos é uma planta que tem capacidade de 6 milhões de litros por mês, e a gente carrega em torno de 30 a 40 veículos por dia na nossa planta. Uma planta totalmente automatizada, com supervisório e tudo à distância, a gente tem os nossos controles. E o nosso laboratório, que é uma coisa que também no Arla não é comum, nós temos o laboratório para fazer a análise completa da norma. Então eu consigo fazer todos os testes que a norma necessita para a produção do Arla 32. Então, desde a entrada da ureia, desde a produção da água, eu controlo tudo. Então, eu tenho a rastreabilidade e o controle de todo o nosso processo produtivo. Ô Everton, então daqui para frente, os próximos passos para reverter esse cenário terrível aí, né? Eu imagino como é que vocês se sentem, né? Traz a solução para ajudar na descarbonização e vem um efeito contrário por causa dessa adulteração. Então, é o lançamento aí desse teste, essa conscientização. Se você pudesse conversar hoje com um transportador que utiliza a Arla 32 e dizer para ele, olha, siga tal e tal caminho para fugir da adulteração, quais seriam os 3 pontos que você aconselharia, só para fechar a conversa? Então, primeiro eu falaria para o transportador tentar certificar quem é o fabricante. Ele pode chegar no posto e perguntar para o posto, quem é seu fornecedor de Arla? E buscar no Inmetro, que é acesso a todos, e ver se está registrado no Inmetro. A outra questão realmente é o número de veículos que tem naquele pátio. Normalmente você tem posto que tem um número de veículos no pátio, maior ou menor. Então ali dá para você ter uma noção. E a outra questão é se tem uma bandeira, qual que é a integridade daquela bandeira. Quanto mais ele restringir o número de fornecedores, de postos que ele abastece, eu acho que ele vai conseguir ter uma garantia maior e amanhã quando tiver um problema, ele voltar nesse posto e falar, eu só abasteço em você, tá aqui minhas notas, como é que eu faço? Então, eu acho que são 3 meios que ele pode buscar futuramente questionar um problema que ele vai ter no seu veículo. É uma conscientização bem importante. Bom, boa sorte aí nessa empreitada, né? E é uma questão de constância mesmo, né? E ir em frente. Beleza, obrigado. Everton, obrigada pela sua participação. Foi uma conversa bem rica. O pessoal que acompanha o nosso videocast vai, tenho certeza, utilizar como uma informação agregadora para os negócios. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigadão. Pessoal, olha só, antes de encerrar, um recadinho para vocês.
Segue a OTM Editora no YouTube, vai lá. Na verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, tá bom? Até a próxima!